Bom, vim para a doutrina espírita. O evangelizador Paulo Pantoja estava lá a postos para nos receber. Deu boa noite para todo mundo e aí perguntou de onde vínhamos, qual era a religião, se tinha alguém religião. Aí tinha alguns católicos que estavam em dúvida, pessoas de outras religiões que estavam fazendo tratamento na casa escondido do pastor, mas estavam fazendo tratamento espiritual, fazendo curso. E aí eu falei, olha, eu sou da religião evangélica, né, pentecostal, e vim aprender com vocês. Não falei que era pesquisa, vim aprender com vocês como é que é a visão cristã que o Espiritismo tem da visão cristã. A minha vida ligada à religiosidade teve dois caminhos. Aos sábados com a mãe na missa e aos domingos, de manhã, escola dominical e à tarde nos cultos, ensaio do coral e os cultos à noite seguido da igreja. Fui crescendo, 9, 10, 11, 12 anos, passa-se a adolescência, tive padrinho, madrinha, fui batizado pela Igreja Católica, essas questões todas como hábito. Por opção, em virtude da música, fiquei mais voltado a acompanhar meu pai. A música e a maneira de fazer o estudo da Bíblia. Porque na Igreja Católica nós não lemos muito, já na Igreja Evangélica se estuda bastante. Esse desejo de pastorear, ele veio de forma natural. Entramos nos cursos, né, de teologia pastoral protestante. Era interessante, conversarmos muita coisa, mas como adolescente também questionávamos muito. Não era questão de não ser dada a resposta, mas a linha de raciocínio não fechava com o entendimento que já começávamos a ter da palavra do Evangelho. E geralmente quando a moçada apertava o seminarista, ele dizia, olha, isso é mistério de Deus, né? Deixa que o Espírito Santo vai dar a resposta no coração de vocês. Eu não tenho como dar, porque nos mistérios de Deus só cabe a Ele responder. E quando chegou uma fase, na formação acadêmica, apareceu uma disciplina para tratar da diversidade das religiões, o que nós iríamos encontrar na sala de aula. Aí começou a seleção dos grupos. Quem iria para as religiões orientalistas, quem iria para as religiões de matriz africana, quem iria para o catolicismo, então não podia ser do catolicismo para poder entender e mergulhar nessa pesquisa e quando estivesse em sala de aula orientando, ter condições de compreender aquele aluno e a maneira dele se portar e fazer com que não tivesse naquela diversidade e no processo de inclusão dificuldades, né, entre o professor, o aluno e também entre os alunos e alunos, a gente pode ter um olhar crítico construtivo. Uma amiga foi para um grupo, um amigo católico foi para um grupo, né, Umbanda, Candomblé, não lembro bem, e sobrou para mim a religião espírita, que eles chamam, entre aspas, lá fora, por não entender, de kardecismo. E aí ali o professor nos chamou em separado, falou, olha, como só ficaram individuais, nós já vamos considerar uma pontuação para vocês diferenciada, porque a dificuldade vai ser grande. Seriam 4 meses de pesquisa e depois preparar um trabalho, né? Vim para a doutrina espírita. Mas por que eu vim? Também não estava muito inclinado. Minha filha participava da MEFA, né? Mocidade Espírita Francisco de Assis, da casa onde eu frequento hoje. E aí eu questionei para ela, minha filha, eu estou precisando fazer um trabalho, como é que eu faço para fazer essa pesquisa? Ela tem que ser distante, né? Eu não posso estar fazendo uma pesquisa por indução ou alguém perceber. Eu quero misturar e ver como é que é o trabalho e deixar as pessoas o mais natural possível. Ela, pai, olha, vai começar agora em março os cursos doutrinários, vão começar as matrículas, por que você não entra no curso Noções Básicas 1 da casa? Vai lá fazer a inscrição e participa. Aí eu ouvi uma palestra, fui até no domingo, assisti a palestra, depois me dirigi na recepção, fiz a minha inscrição e aí no dia 11 de março de 2005, entrei, era até no auditório e está na Pátria Espiritual agora. O evangelizador
Paulo Pantoja estava lá a postos para nos receber. Ele tinha chegado do trabalho, encostou o carro dele, desceu com um quadro branco, o pincel na mão, montou na sala, ele mesmo arrumou os bancos, porque era um auditório, não tínhamos sala, né? O grupo era grande, Noções Básicas sempre vem muita gente, e eu fiquei olhando aquilo, a simplicidade daquele homem. E o primeiro impacto que se dá é a simplicidade da escola espírita. Sem aquelas alegorias, sem títulos, sem máximas, sabe? E isso impacta, porque da onde eu vim, você tem diácono, você tem presbítero, você tem o pastor, você tem o pastor presidente, tem toda uma sequência hierárquica. Os primeiros encontros, os 4 primeiros encontros, no meu egoísmo, eu achava que a minha teologia de 5 anos, 4 anos de estudo, iria mostrar àquele homem a incapacidade dele de falar de Deus e de Jesus, de falar dos evangelhos, falar da Bíblia, vamos dizer assim, né? E sempre eu retornava, ele dava aula, tinha um conteúdo da leitura da apostila, ele dava o material, me conduzia para casa, ficava lendo, procurava meus textos, homilética, hermenêutica, propedêutica, uma série de coisas lá. E voltava naqueles pontos e vinha com as questões montadinhas para... Não era, na realidade, apreender, introjetar um conhecimento novo, mas era aquelas, como nós chamamos, um duelo. Mas o que era impactante, eu não fazia pergunta. Vocês leram o que tem da apostila para a aula de hoje? Quem teve tempo? Gostaram da leitura? Quais foram as suas dúvidas? E aí ele abria já a aula em cima da leitura que cada um fez, e ali ele já ia com a canetinha no quadro, dando as respostas conforme a linha doutrinária que Kardec recebeu da espiritualidade. E as explicações que ele dava eram exatamente os questionamentos que eu queria fazer para jogá-lo na parede. Ele tirava minhas dúvidas, aí eu retornava. Isso foram umas 4 aulas, umas 4 quartas-feiras. Depois eu desisti. Chego para fazer essa pesquisa numa escola espírita e recebo todas as respostas que eu não tive num período de 6, 7 anos. Em 4 meses dentro de um semestre, uma pessoa humilde, simples, com seu jeito de ser, espontâneo, sem nenhuma presença de santidade, de autoridade, diz, olha, Jesus e os Espíritos dizem isso. A legião que trabalha para o Espírito de verdade ensinam isso. E nós, no nosso caminhar, devemos seguir os passos. Por isso que o Mestre diz, cada qual pegue a sua cruz, ou seja, tenha as suas dificuldades, os seus problemas, os seus defeitos, mas siga os meus passos. Como são os passos de Jesus? Mansuetude e humildade.